Bom, pessoal, então o que falta a gente ver para finalizar o assunto dessa primeira parte do curso é como a gente calcular as derivadas de funções exponenciais e funções logarítmicas, tá? Quando a gente fez aquela breve revisão de funções no início do curso, eu falei para vocês que esses dois tipos de funções são muito utilizadas em economia, tá? Vocês vão ver que aí ao longo do curso, vocês vão se deparar com várias funções desse tipo. Então é importante a gente saber derivá-las, tá? Aí só antes de mostrar como derivar essas funções, eu preparei aqui uns dois slides para cada uma delas com uma pequena revisão, né? O que é que são essas funções, né? O que é uma função exponencial? Então eu tenho aqui, ó, y como uma função de x igual a b elevado a x. Então vê que nossa variável independente, né, que aqui é o x, está aparecendo aonde? Está aparecendo no expoente. Por isso que a gente chama de funções como essa aqui de funções exponenciais. Então, são funções em que a variável independente aparece no expoente. Quem que é esse b? Esse b a gente chama de base, tá? E aí, para que eu tenha uma função exponencial, esse b tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Tá? Por quê? É fácil a gente ver. Por que, que o b não pode ser 1? Se o b fosse 1, ó, eu teria 1 elevado a x, que seria igual a 1 para todo x, né? 1 elevado a qualquer número é 1. Então, aqui eu teria, a minha função seria igual a 1, independentemente do valor de x. Ou seja, eu teria uma função constante, não teria uma função exponencial. Então, por isso que o b tem que ser diferente de 1. Por que, que o b tem que ser maior que zero? Tá? Por que, que ele não pode ser zero? Imagina que ele fosse zero. Aí ia ter alguns valores de x que não definiriam essa função. Por exemplo, se o b fosse zero e o x fosse menos 2. 0 elevado a menos 2 é o quê? É 1 sobre, né, 1 dividido por zero ao quadrado. Então, eu vou ter o zero no denominador. Né? Ou seja, a função ela não vai ser definida. Né? A gente não tem a divisão por zero. Tá? Por isso que ele não pode ser zero. E por que ele não pode ser negativo? Por que ele tem que ser maior que zero? Também, se eu tivesse o b negativo, essa função aqui não estaria definida para todos os valores de x real. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, ó, o b igual a menos 2 e o meu x igual a meio, b elevado a meio é o mesmo que a raiz de b, certo? Então, eu teria a raiz quadrada de um número negativo. Tá? Que também não pode acontecer. Tá? Então, para que essa função aqui ela seja definida para todo x real, ó, o domínio dessa função exponencial é de menos infinito a infinito. Tá? Para que a gente tenha a função exponencial com o x indo de menos infinito até infinito, tá? Esse b, que é o que a gente chama de base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Certo? Então, a função exponencial vai ter essa forma aqui. A nossa variável independente no expoente. Como é que é o gráfico dessa função? Aqui, ó. Considera primeiro que a base é maior que 1. Então, se a base é maior que 1, o gráfico tem esse formato. À medida que o x está aumentando, o valor da função está aumentando. Vê que ele vai aumentando a taxas crescentes, né? Cada vez mais. Ó. Quando eu passo de 0 para 1, ele vai daqui, ó, de 1 para 2. Quando eu aumento uma unidade aqui, ó, ele já vai de 2 para 4. E assim por diante. Tá? E se eu tiver um valor de b, seja essa base aqui, entre 0 e 1, quando eu aumentar o valor de x, o que é que vai acontecer? O valor da função ele vai diminuindo, né? Por exemplo, meio elevado à primeira é meio. Meio elevado à segunda é um quarto, né? Que é menor do que meio. Meio elevado à terceira é um oitavo, né? Que é menor que um quarto, que é menor do que meio. Então, se eu tiver essa base entre 0 e 1, quando eu aumento o x, o valor da função vai diminuindo. Se eu tiver essa base maior do que 1, quando eu aumento o x, o valor da função vai aumentando. Tá? Olhando para esses dois gráficos aqui, aí observa, né, que independentemente da base, ó, quando o x for zero, quem que é o valor da função? Qualquer valor elevado a zero dá 1. Ó. Então, vê que ele está cortando aqui o eixo y aqui, ó, nesse ponto 0, 1. Ó, tá?
Isso para qualquer b, né? Para qualquer base, porque x, quando x for zero, b elevado a zero sempre vai dar 1. Olhando esses gráficos, a gente pode identificar algumas características importantes com relação a esse tipo de função. A primeira delas é essa aqui. Tá? Uma função exponencial, ela é diferenciável em todos os seus pontos. Tá? Ou seja, em todo o seu domínio, de menos infinito a infinito. O que é uma função ser diferenciável em um ponto? A gente já viu, né? A diferenciabilidade requer algo além da continuidade. Tá? A continuidade é uma condição necessária para que a função seja diferenciável num ponto. Tá? Graficamente, a função ser contínua é o quê? A gente conseguir desenhar o gráfico da função, ó, sem tirar o lápis do papel. Tá? Então, aqui, para o intervalo que eu quiser, eu consigo construir o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. Ou seja, é uma função contínua. A diferenciabilidade requer, além da continuidade, o quê? Uma suavidade. Eu não posso ter no gráfico quinas, certo? Mudança abrupta de direção, né? Que vai me dar os bicos, certo? Se eu tiver essa suavidade que eu estou visualizando aqui, tá? Isso significa dizer que a função ela vai ser diferenciável, ou seja, eu vou poder encontrar a derivada dessa função em qualquer ponto do domínio dessa função, tá? Então, funções exponenciais, ela vai ser diferenciável em todos os seus pontos, ou seja, vai existir a derivada daquela função para todo x. Segunda característica, né? Quando b é maior que 1, ó, eu tenho uma função estritamente crescente, né? Sempre que eu aumento o valor de x, eu estou aumentando o valor da função, tá? E se o b tiver entre 0 e 1, né? Sempre que eu aumentar o valor de x, o que é que vai acontecer com o valor da função? Vai diminuir. Então, ela é estritamente decrescente. A gente viu também que funções estritamente crescentes ou estritamente decrescentes eram chamadas de funções estritamente monotônicas ou monótonas, tá? Que a gente viu que esses tipos de funções estritamente monotônicas, elas tinham o quê? Era uma condição, né? A função teria que ser estritamente monotônica para que ela tenha uma inversa, tá? Então, como as funções exponenciais são estritamente crescentes ou decrescentes, ou seja, estritamente monotônicas, essas funções vão ter uma inversa. E aí, já adiantando para vocês, a inversa da função exponencial é a função logarítmica, tá? Que a gente vai ver em seguida. Aqui uma outra característica desse tipo de função, né? A imagem da função, a imagem corresponde ao quê? Aos valores da função, certo? Aqui aos valores de y. No gráfico, ao eixo vertical. Então, a imagem vai estar limitada, ó, aos valores maiores que zero. Tá? Vê que aqui, ó, tanto para o b maior que 1 como para o b entre 0 e 1, o valor da função só vai assumir valores o quê? Positivos maiores que zero, né? Ó, tá tudo aqui em cima do eixo x, tá? É fácil a gente ver por quê, ó. Esse b, ele tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Então, independentemente do x que eu tiver aqui, quando eu fizer essa potência aqui, isso aqui sempre vai dar um número positivo, certo? E maior que zero, tá? Então, só voltando, ó, o domínio da função exponencial são todos reais, de menos infinito a infinito. Sendo que a imagem, os valores da função, ó, sempre vão ser maiores que zero, tá? Analiticamente é fácil a gente ver, já que esse b nunca vai ser negativo. E aqui, graficamente, ver que o gráfico da função está tudo acima do eixo x. Beleza? Bom, aqui algumas propriedades, tá? Das funções exponenciais. Só antes disso, é importante a gente relembrar isso aqui, né? Quando eu tenho b elevado a n, isso é o mesmo que eu ter b vezes b vezes b, quantas vezes? N vezes, tá? Qualquer número elevado a zero vai dar 1. B elevado a um expoente negativo é o mesmo que eu ter 1 sobre b elevado a esse expoente positivo, tá? É como se eu jogasse aqui para o denominador e mudasse o sinal do expoente, certo? E aqui b elevado a p dividido por q é o mesmo que eu ter a raiz
Se eu tenho aqui, por exemplo, P igual a 3 e Q igual a 2, tá? Então, esse é o mesmo que eu ter B elevado à terceira e eu estou achando a raiz quadrada de B elevado à terceira. Tá? Então, B elevado a P dividido por Q, eu tenho B elevado a P e a raiz desse valor aqui. Tá? Se o Q for 2, a raiz quadrada, se o Q for 3, a raiz cúbica e assim por diante. Bom, aí vindo aqui para as propriedades, ó, são essas aqui, não tem mistério. Acredito que isso aqui também seja assunto que vocês já tenham visto lá no ensino médio, né? Então, eu tenho multiplicação de potências da mesma base. O que é que eu faço? Eu repito a base, somo os expoentes. O quociente, eu repito a base e subtraio os expoentes. B elevado a x, depois elevando isso a y, é o mesmo que eu pegar b e elevar a x vezes y. E se eu tenho a vezes b elevado a x, é o mesmo que eu pegar a elevar a x, o b elevar a x e multiplicar, tá? Bom, a gente viu que essa base b, né, tinha que ser maior que zero e tinha que ser diferente de 1, tá? Então, dentre todos esses valores que b pode assumir, tem um valor para essa base que é bem interessante para a gente, né? Que quando b é igual a esse valor, facilita bastante os nossos cálculos, que é quando b for esse númerozinho aqui, ó, esse número irracional, que a gente representa por esse símbolo E, tá? De onde é que vem esse número irracional? Esse número irracional vem desse limite aqui, ó, o limite dessa expressão quando n tende a infinito, tá? E aí aqui eu não vou demonstrar, tá? Mas aí vocês encontram, eu acredito que no livro do leitor dessa demonstração, tá? Como é que esse limite chega nesse número aqui, tá? Então, quem tiver interesse, dá lá uma olhadinha e qualquer dúvida me procura, tá? Eu vou pedir para vocês acreditarem em mim, certo? E se não quiser só acreditar, é só pegar na calculadora, jogar um N bem grandão, fazer essas contas aqui. E aí vocês vão ver que esse número vai se aproximando desse número irracional aqui, quanto maior for o valor de N, tá? Então, quando a base B é igual a esse número irracional, como eu falei, isso vai ser bem interessante para a gente, porque vai facilitar bastante os nossos cálculos, tá? Por exemplo, a gente vai ver que a derivada de uma função exponencial, quando eu tenho uma base, esse númerozinho é aqui, a derivada dela vai ser a própria função, tá? Já estou adiantando para vocês. Então, vai facilitar bastante os nossos cálculos, tá? Por isso que quando a gente tem essa base igual a esse númerozinho a gente chama a função exponencial de função exponencial natural, tá? Que a gente representa assim ou assim, exp, entre parênteses, o x, tá? Essa notação aqui indica o quê? Que eu vou pegar esse número esse número irracional aqui, e vou elevar a expressão que está aqui entre parênteses, certo? Então, a função exponencial que tem como base esse número irracional, a gente chama de função exponencial natural. E essa aí a gente vai utilizar bastante. Porque, como eu falei, quando isso aqui acontecer, quando a base for esse azinho, isso vai facilitar muito os nossos cálculos. Bom, a outra função é a função logarítmica, tá? Então, o logaritmo de x na base b é o número y, tá ok? Se a gente pegar o b e elevar a y, eu vou obter x, tá? Também vocês veem lá no ensino médio, deixa eu só colocar aqui para... Ó, se a gente tiver... Sei lá, se eu tiver aqui 4 e 16, tá? Dois números aqui, 4 e 16. Eu posso relacionar esses dois números assim, ó. 4 ao quadrado é igual a 16, tá? Então, esse expoente aqui, é o que a gente vai chamar de logaritmo. Esse 2 vai ser o quê? Vai ser o logaritmo de 16 na base 4, que a gente representa assim, né? O log de 16 na base 4
é igual a 2. Então, esse 2 é o expoente, que eu vou pegar a minha base e vou levar esse expoente para obter os 16. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Ó. O logaritmo de x na base b é o número y. Tá, que se eu pegar a base b e elevar a y, eu vou obter quem? O x. Certo? Então, o logaritmo é esse expoente aqui, que eu vou pegar uma base e elevar ele para obter este outro número aqui. Tá? Vou voltar aqui para o mouse, que é mais fácil de... E a anotação essa que vocês estão vendo aí, né? O log de x na base b, tá? Isso é equivalente a eu dizer que se eu pegar b e elevar a y, eu vou obter o x, tá? E aí vale aquelas condições, né? Que esse b, aqui eu tenho a função exponencial, né? Ele tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1, tá? Aqui é o que eu tinha adiantado para vocês, que as funções logarítmicas são a função inversa das funções exponenciais, né? A gente também relembrou que são funções inversas, né? A função inversa desfaz o que a outra função faz. Então, só para exemplificar, ó, imagina que eu tenho aqui um b igual a 4 e um x igual a 2, tá? Vamos pensar lá na minha função exponencial. Então, f de x igual a b elevado a x. Então, quem que vai ser o f de 2? Vai ser 4 elevado a 2, que vai dar 16. Tá? Aqui eu tenho minha função exponencial. A base elevada à variável independente aqui, né? A variável independente é o expoente. Então, quando eu joguei o x2, eu obtive um valor da função igual a 16. O que a função logarítmica vai fazer se ela é inversa da função exponencial? Eu vou entrar na função logarítmica com 16 e vou obter quem? O 2, né? A gente calcular aqui ó, o log de 16 na base 4, eu vou obter quem? 2. 2 é o expoente que eu tenho que pegar a base 4 e elevar para obter os 16. Então, vê que o que a função logarítmica está fazendo é desfazer o que a função exponencial fez. Aqui eu entrei com 2 e saí com 16. Aqui eu estou entrando com 16 e estou saindo com 2. Tá? Outra maneira da gente ver é graficamente. Tá? A gente também, quando falamos das funções inversas, a gente estabeleceu a relação entre o gráfico de uma função e o gráfico da sua função inversa. Né? Se eu tenho uma função e eu tenho a sua função inversa, se eu olhar para o gráfico dessas duas funções, a gente viu que esses gráficos, eles são o quê? Eles são simétricos em relação a essa reta aqui, ó, pontilhada, que é a reta x igual a y. Então, vê que o que eu tenho para cima dessa reta é exatamente igual ao que eu tenho aqui para baixo. É como se fosse um espelho, uma reflexão. Aqui em cima em verde eu tenho o quê? O gráfico da função exponencial. E aqui em roxo, em lilás, eu tenho o quê? O gráfico da função logarítmica. Tá? Eles são simétricos, então, em relação a essa reta x igual a y. Né? Isso aqui vale para todas as funções inversas, né? Essa relação, como a gente viu. Tá? Aí aqui também fica fácil a gente ver o domínio e a imagem. Né? Quem é o domínio e a imagem da função logarítmica? Se ela é a inversa da função exponencial, é porque o domínio da função logarítmica vai ser o quê? A imagem da exponencial. E a imagem da função logarítmica vai ser o quê? O domínio da função exponencial. Né? A gente também viu essa relação entre domínio e imagem de uma função e a sua função inversa. Tá? Então, o domínio, os valores que x pode assumir aqui, são os valores maiores que zero. Graficamente eu estou vendo, ó, eu não tenho nenhum ponto no gráfico para x menor do que zero. Só a direita aqui desse ponto. Certo? Que representa o quê? A imagem da exponencial. A gente viu que a imagem da exponencial era isso aqui. Então, esse vai ser o domínio da função logarítmica. E quem que é a imagem? É o domínio da exponencial. A gente viu que na exponencial o x podia assumir qualquer valor. E é a imagem aqui da logarítmica. Ó. Vai lá de menos infinito, ó, aqui vai subindo até infinito. Certo? Isso aí vocês já viram lá no ensino médio, acho que é mais tranquilo. Aí aqui também, a gente pode utilizar como base, ó, aquele ezinho, aquele número irracional que a gente viu no slide passado.
E aí, quando a gente usa aquele ezinho como base aqui, a gente passa a ter o que a gente chama de logaritmo natural, né? O ln, que a gente representa dessa forma. Então, quando vocês verem essa notação aqui, ó, ln de x, significa o quê? O log de x em que base? Na base E, certo? Onde é aquele número 2,7182, aquele número irracional que vem do limite daquela expressão, tá certo? Propriedades de logaritmos, então, considerando x e y números positivos, então a gente tem essas propriedades aqui. Por que que x e y tem que ser positivos? Né? A gente viu que o domínio da função logarítmica era o quê? Maiores que zero. Né? Então, eu tenho que ter os dois positivos para que essas funções aqui, ó, sejam todas definidas. Tá? Aqui eu peguei, estou utilizando a base E, mas essas propriedades valem para qualquer base. Tá? Então, o logaritmo aqui do produto, xy, é o quê? É a soma dos logaritmos. Tá? O logaritmo de x dividido por y é o quê? É a subtração do log de x com o log de y. E se eu tenho aqui o log de x elevado a r, é o mesmo que eu ter r vezes o log de x. Tá? Então, essas propriedades aí eu também tenho certeza que vocês viram lá no ensino médio. Eu não vou demonstrar, mas eu acredito que também tem no livro de leitor. Então, quem tiver um interesse, dá uma olhada, procura entender e qualquer dúvida é só falar comigo. Tá? Então, eu tenho essas propriedades aqui, e como eu falei, valem para todas as bases, tá? E aí, para demonstrar essas propriedades, é interessante vocês lembrarem isso aqui, né? Que é elevado a ln de x é igual a x, tá? Será que dá para visualizar? Deixa eu pegar aqui. Vou voltar aqui para a canetinha para ficar mais fácil de... Olha só, aqui é o seguinte, ó. Quem que é o ln de x? Deixa eu só... O ln de x, como a gente viu, era o logaritmo, é o logaritmo de x na base E, certo? Digamos que eu vou chamar isso aqui de y. Significa o quê? Que se eu pegar esse E de elevar a y, isso vai ser igual a quanto? X, certo? Esse valor aqui. Olha o que eu tenho aqui. O que eu tenho no expoente é o log de x na base E. Ou seja, eu vou pegar o expoente, eu vou encontrar aqui o expoente, que se eu pegar E e elevar ele, eu vou obter quem? X. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando E e estou elevando a ele. Ó. Então, isso vai ser igual a quem? A X. De novo, o ln de x que está aqui ó, é um expoente. Digamos que o ln de x seja igual a y. Isso significa dizer o quê? Que se eu pegar E elevar a y, isso vai ser igual a x. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando E e estou elevando a quem? A y. Então, isso vai ser igual a quem? A x. Certo? Então, ó, E elevado a ln de x é x. E elevado a ln de z é z. E elevado a ln de estrela vai ser igual a quê? A estrela. Certo? E elevado a ln de x ao quadrado mais 2 vai ser o quê? X ao quadrado mais 2. Certo? Sempre o que está aqui, ó. Então, é importante lembrar isso aí, né? Até para vocês vão ver lá no livro, nas demonstrações, ele parte disso aí. Ou seja, ele usa essa identidade, certo? Para fazer essas demonstrações. Bom, mas como eu falei, o que é importante para a gente é saber as propriedades, tá? Claro que é interessante tentar entender por que é demonstrar, né, isso aqui, mas no fim, o mais útil para a gente é lembrar essas propriedades, tá? Aí aqui uma outra observação que eu coloquei, que eu tenho aqui essa fórmula que relaciona para a gente o quê? Que mostra para a gente o quê? Que o logaritmo em qualquer base pode ser expresso em termos de logaritmos naturais. Ó. O log de x na base B vai ser igual a quem? O log de x na base E dividido pelo log de B também na base E. Tá?
seja, independentemente a base que a gente esteja trabalhando, eu sempre posso representar esse logaritmo em termos de logaritmo natural, fazendo essa transformação aqui, certo? Aí eu também não vou demonstrar, mas vocês encontram essa demonstração nos livros. Eu acredito que também no ensino médio vocês tenham visto essa questão de mudança de base, tá? Que eu estou falando da base E, mas podia ser qualquer base. Eu posso representar esse log aqui, ó, na base B, na base 2. Vai ser o quê? Vai ser o log de x na base 2 dividido pelo log de B na base 2. Tá? Lembrar essa fórmula aqui vai ser importante para a gente demonstrar uma das derivadas que a gente vai ver em seguida. Ah, não, aqui eu te aprovo. Essa prova aqui é bem simplesinha. Ó, digamos que y é o log de x na base B, né? Isso significa dizer o quê? Que se eu pegar B, que é a base, e elevar a y, eu vou obter x, certo? O que é que eu vou fazer? Esse número é igual a esse. Então, eu vou tirar o logaritmo de ambos os lados. O logaritmo na base E. Eu vou ter o log disso aqui na base E igual ao log de x na base E. Aqui, ó, propriedade dos logaritmos. Tá aqui essa 3, ó. O log de x elevado a r é r vezes o log de x. Então, esse y é como se ele viesse aqui para frente multiplicando. Eu vou ficar com isso aqui. Ln de b está aqui multiplicando, vai para lá dividindo. Então, eu vou ter que y é quem? O log de x na base b vai ser o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de b. Está aqui. Certo? De novo, eu fiz isso aqui para a base E, mas eu podia ter feito para qualquer base. Certo? Agora sim, vamos falar das derivadas. Tá? Bom, relembramos o que é a função logarítmica, relembramos o que é a função exponencial. Vamos ver agora como derivar essas funções. Tá? Então, aqui, a gente está iniciando com a derivada do ln de x, ou seja, o log de x na base E. Então, essa é a minha função. E aqui eu já estou colocando a derivada dessa função, né? Que a gente pode representar assim ou assim. E a derivada dessa função vai ser 1 sobre x. Tá? Então, sempre que eu tiver ln de x, o log de x na base E, a derivada dessa função vai ser simplesmente 1 sobre x. Vê que mamata? Vê que facilidade? No final, vocês precisam saber isso, tá? Mas aí eu vou colocar aqui, ó, a prova. O que é isso? Né? Para também não ficar jogado. Mas aí vocês encontram também nos livros, tá? Então, todas as provas que a gente fez para aquelas regrinhas de derivada partem da onde? Parte da definição de derivada, né? Que a derivada, como a gente viu, era o quê? Era um limite. Um limite do quociente de diferenças, né? A derivada da função f de x é o limite de f de x mais Δx menos o f de x dividido por Δx, com Δx tendendo a zero, tá? Aqui eu já substituí, né? Quem que é minha f de x que eu estou considerando é ln de x. Então, aqui eu peguei minha f de x mais Δx, é ln de x mais Δx, menos f de x aqui é ln de x, dividido por ΔX. Então, a gente vai calcular o limite dessa expressão com ΔX tendendo a zero. Então, vamos aplicar aqui algumas propriedades de logaritmo e de limite que a gente já viu, tá? Para chegar nisso aqui, ó, em 1 sobre x. Então, a primeira, simplesmente aqui, o que eu fiz foi propriedade do logaritmo, né? O logaritmo do quociente é o quê? É a subtração dos logaritmos, né? Então, o log de x mais ΔX dividido por x é o quê? É o log de x mais ΔX, como está aqui, menos o log de x, certo? Então, só fiz daqui para cá aplicar essa propriedade do quociente. Tá? Então, eu tenho isso aqui vezes 1 sobre ΔX. E agora? Outra propriedade dos logaritmos, né? O log de x elevado a r é o quê? É r vezes o log de x. Então, eu peguei esse termozinho que está aqui multiplicando, o log dessa expressão, e joguei ele aqui para cima, para o expoente. Isso aqui é igual a 1 sobre ΔX vezes o log dessa expressão, que é o que está aqui. Então, daqui para cá, a propriedade do quociente lá dos logaritmos. Daqui para cá, a da potência, certo? Que era 3, do slide anterior. O que eu vou fazer agora, eu vou dividir aqui, ó. X dividido por x vai dar 1.
E vou ficar aqui com ΔX dividido por x. E agora? Agora eu vou definir uma nova variável, que vou chamar de n, que vai ser x dividido por ΔX. E aí eu vou jogar o n aqui dentro dessa expressão, tá? Primeiro, se eu estou dizendo que n é x sobre ΔX, quem é que vai ser ΔX sobre x? Porque eu tenho o inverso. Então, ΔX sobre x vai ser 1, substituir ΔX sobre x por 1 sobre n. Aqui no expoente eu tenho 1 sobre ΔX, ó. Quem que é 1 sobre ΔX? O x está aqui, multiplicando, ele vem para cá dividindo. Vai ser n dividido por x. Vai ficar igual a 1 sobre ΔX. Então, eu substituí 1 sobre ΔX por quem? Por n dividido por x. E por último, eu estou calculando o limite dessa expressão quando o ΔX tende a zero. O ΔX tende a zero, o que é que acontece com n? Aqui um número muito pequeno. Então, dividindo um número por um número cada vez menor, eu vou ter um número cada vez maior. Então, tanto faz eu dizer ΔX tender a zero, como eu dizer o n tender a infinito, certo? Então, o limite dessa expressão com ΔX tendendo a zero é equivalente ao limite dessa expressão aqui com n tendendo a infinito. Então, daqui para cá, o que é que eu fiz? Eu defini o n dessa forma e joguei ele aqui para dentro da expressão, certo? Fazendo as substituições necessárias. Em seguida, outra propriedade aqui da potência, né? Se eu tenho a elevado a x, tudo isso elevado a y, é o mesmo que eu ter a elevado a x vezes y, tá? Então, ó, o que eu fiz foi 1 mais 1 dividido por n elevado a n, tudo isso aqui é elevado a 1 sobre x. É o mesmo que eu ter essa expressão entre parênteses, elevado a quem? N vezes 1 sobre x, que vai me dar n sobre x, tá? Então, daqui para cá foi só essa propriedade de potência. E agora? Aqui uma propriedade de limite, né? O limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Então, tanto faz eu calcular o logaritmo dessa expressão e depois calcular o limite disso aqui, como eu calcular o limite do que está aqui dentro e depois calcular o logaritmo dessa aqui, tá? E aqui eu ainda fiz o seguinte, outra propriedade, aqui de limite, né? Eu vou ter o limite dessa expressão aqui, ó, do que está entre colchetes elevado a 1 sobre x. É o mesmo que eu fazer o quê? Que eu calcular o limite do que está aqui dentro do colchete e depois elevar a 1 sobre x, tá? Dá no mesmo. Por que eu fiz isso? Porque a gente já sabe o valor desse limite aqui, ó. Quem que é o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n com n tendendo a infinito? Eu não vou voltar nos slides, tá? Mas isso aqui é exatamente o ezinho. É aquele número, 2,7182. Então, tudo que está aqui entre colchetes, ó, é o ezinho. É aquele número irracional. E agora? Ln de E elevado a 1 sobre x. Fica fácil ver assim, né? 1 sobre x é o expoente e vem para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com 1 sobre x vezes o ln de E. Quem que é o ln de E? Quem que é o log de E na base E? Qual é o expoente que eu vou pegar E e vou elevar ele para dar E? É 1. Certo? Então, aqui eu vou ficar com 1 vezes 1 sobre x, 1 sobre x. Então, está provado, está demonstrado que quando a função é ln de x, a derivada dela é 1 sobre x. Primeiro exemplo, f de x igual a x vezes ln de x. Quem que é a derivada dessa função? Aí a gente tem que lembrar uma outra propriedade das derivadas, né, que é a derivada do produto. Então, eu vou pegar aqui a primeira função, que é x, vezes quem? A derivada da segunda função. Quem que é a derivada de ln de x? A gente acabou de ver que era 1 sobre x. Mais a derivada da primeira função. Quem que é a derivada de x em relação a x? É 1 vezes a segunda função, que é ln de x. Então, 1 vezes ln de x vai ficar só ln de x. Aqui só simplificando, ó, cancelando esse x com esse x, eu vou ter 1 mais ln de x. É a derivada dessa função f de x aqui. Aqui tem outro exemplo, ó. Se eu tiver essa função aqui, ln de 2x ao cubo mais 1, eu quero encontrar a derivada dessa função.
Eu sei que a derivada de ln de x é 1 sobre x. Mas vê que aqui eu não tenho x, né? Aqui eu tenho uma função de x. Pensa no que está aqui entre parênteses como se fosse o u. Então aqui eu teria uma função composta. Né? O que é que eu vou fazer? Vou aplicar a regra da cadeia que a gente viu. Eu vou derivar a função de fora e multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, imagina que tudo que está aqui entre parênteses fosse u. Quem que é o ln de u? Derivando em relação a u. Vai ser 1 sobre u, certo? Sendo que o u é quem? 2x ao cubo mais 1. Por isso que eu botei aqui 1 sobre 2x ao cubo mais 1. Aí falta eu fazer o quê? Multiplicar pela derivada de u. Né? A derivada da função que está aqui dentro. Se eu chamo isso aqui de u, quem que é a derivada de u em relação a x? Aí eu vou derivar aqui, ó. 2x ao cubo, esse 3 desce multiplicando, eu vou ficar com 6x, 3 menos 1, 2. Mais a derivada da constante é 0. Essa é a derivada dessa função aqui. De novo, regra da cadeia. Vou derivar a função de fora, que é ln, e multiplicar pela derivada da função de dentro, que é o que está aqui dentro do parênteses. Eu sei que ln de x é 1 sobre x. Então, é como se eu fosse derivar ln do que está aqui dentro, ó, em relação ao que está aqui dentro. Então, vai ficar 1 sobre o que está aqui dentro. 2x ao cubo mais 1. Sendo que depois eu preciso fazer o quê? Eu preciso multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Ou seja, pela derivada de 2x ao cubo mais 1. Que vai ser 6x ao quadrado. Vamos ver agora a derivada de e elevado a x. Aí eu já adiantei para vocês, né? Se eu tenho a função exponencial aqui e a base é esse Ezinho, né? Eu tenho a função exponencial natural, a derivada dessa função em relação a x vai ser a própria função. Ó. Fácil de lembrar. E aqui está a prova. Né? Vamos partir, então, dessa identidade, né? ln de e elevado a x é igual a x. É fácil a gente ver, ó. Pensa que o x é o expoente, então ele vem para cá multiplicando. Eu vou ficar com x vezes ln de e. Quem que é o ln de e? O ln de e é 1, né? O log de e na base e é 1. Qual é o expoente? Que se eu pegar e elevar ele, vai dar e. 1, certo? Então, ln de e elevado a x é x. Sabendo disso, ó, eu vou derivar ambos os lados em relação a x, tá? Quem que vai ser a derivada de ln de e elevado a x em relação a x? Aí, de novo, regra da cadeia. Imagina que e elevado a x vai ser meu u. Então, a gente viu que a derivada de ln de u em relação a u era o quê? Era 1 sobre u, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar em relação a u. Se eu estou chamando isso aqui de u, vai ficar 1 sobre u. Onde u é e elevado a x. Depois eu tenho que multiplicar por quem? Pela derivada disso aqui, do meu u, em relação a x. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, ó, é a regra da cadeia. Eu vou derivar ln disso aqui, vai ficar com 1 sobre e elevado a x, vezes a derivada disso aqui em relação a x. E quem que é a derivada de x do outro lado? É 1. Aqui eu tenho ó, e elevado a x dividindo, vai para lá multiplicando. E aí eu vou ter que a derivada de e elevado a x em relação a x é o próprio e elevado a x. Final, que vocês precisam lembrar é isso aqui. Exemplo. Tem essa função aí, e elevado a x ao quadrado mais 1, que eu poderia representar como exp, abre parênteses, x ao quadrado mais 1, certo? Então, eu tenho essa função aí, exponencial com a base esse Ezinho. Tem a função exponencial natural. Quem que é a derivada dessa função? Bom, eu sei que a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Bom, mas aqui eu não tenho x, né? Eu tenho uma função de x. Eu tenho x ao quadrado mais 1. Imagina que isso aqui fosse u. Aí, e elevado a u, a derivada em relação a u vai ser e elevado a u. Mas u é uma função de x. Então, eu vou ter e elevado a u vezes a derivada de u em relação a x. Tá? Então, na prática, como é que a gente encontra essa derivada? Eu vou repetir isso aqui. E elevado a x ao quadrado mais 1. E vou multiplicar por quem? Pela derivada do expoente em relação a x. Né?
x ao quadrado mais 1, qual é a derivada em relação a x? X ao quadrado 2x, e a derivada de 1 é 0. Então, multiplicando por 2x. Bom, então a gente viu as derivadas de funções exponenciais naturais e da função logaritmo na base e. Tá? E se a base for diferente do ezinho, certo? Se eu tiver funções exponenciais com a base igual a esse a. Lembrando, né, que esse a tem que ser diferente de 1, tem que ser maior que 0, certo? Então, a derivada de uma função exponencial, para qualquer base, vai ser isso aqui. Eu vou repetir a elevado a x vezes o ln da base. E aí, observa que quando a base é o ezinho, é um caso particular desse aqui. Se aqui o a for o nosso ezinho, eu vou ter aqui e elevado a x vezes quem? O ln de e. Sendo que o ln de e é quem? É 1. Aí eu vou ficar com 1 vezes e elevado a x. Certo? Então, é um caso particular desse caso geral aqui. E também tem a prova. Ó. A elevado a x é igual a e elevado a ln de ax, certo? Foi como a gente viu lá no início, lembra? Eu disse para vocês, ó, para provar as propriedades, eu tenho que lembrar que x é igual a e elevado a ln de x. E elevado a ln de estrela vai ser igual a quem? Estrela. E elevado a ln de ax vai ser igual a quem? Ax. Tá? Aqui, propriedades, ó, eu posso, logaritmo, então, ln de a elevado a x é x vezes o ln de a. Vou derivar esse lado e esse lado em relação a x. Então, aqui eu vou ficar com o que eu quero encontrar, né? Eu quero saber quem que é a derivada de a elevado a x em relação a x. E do lado direito eu já sei derivar, né? Porque aqui eu tenho uma função exponencial natural. O que é que eu faço? Eu repito isso aqui, ó. É elevado a x vezes ln de a. E vou multiplicar por quem? Pela derivada do expoente. Né? Quem que é a derivada do expoente? Ó, ln de a é uma constante. Ó. Então, eu tenho uma constante vezes x, a derivada vai ser quem? Vai ser a própria constante. Né? Ou eu posso ver também pelo produto. Né? Derivada desse é 1 vezes o segundo, ln de a, mais x vezes a derivada da constante, que vai dar 0. Eu vou ficar somente com ln de a. Tá? Então, a derivada disso aqui, ó, de novo, função exponencial natural, eu estou repetindo isso, ó, e estou multiplicando pela derivada do expoente, certo? Aí aqui eu vou voltar. X vezes ln de a é o mesmo que o quê? Ln de a elevado a x. Quem que é E elevado a ln de ax? Está aqui, ó. E elevado a ln de ax é o próprio x. Substituindo, então, ó, eu vou ter que a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o ln de a, como a gente queria demonstrar. Para exemplificar, ó, 3x, quem que é a derivada? Aí tem que lembrar da regra. Eu vou pegar 3x e vou multiplicar pelo ln da base. Então, a derivada vai ser 3x vezes o ln de 3. Se eu tiver esse exemplo 2, quem que é a derivada de f de x? Eu vou repetir, ó, a x, aqui vai ser 3x ao quadrado, vezes quem? O ln da base, que é 3. Mas aí eu preciso fazer o que agora? Vê que aqui eu não tenho só o x, né? Aqui eu tenho uma função de x, né? X ao quadrado. É como se isso aqui fosse meu u. Então, eu teria 3 elevado a u vezes o ln de 3, vezes quem? A derivada disso aqui, né? De u em relação a x. A regra da cadeia. Então, ó, derivada dessa função vai ser 3x ao quadrado, estou repetindo, vezes o ln de 3, o ln da base, vezes quem? A derivada do expoente. Vê que aqui eu também teria a derivada do expoente, sendo que o expoente é 1, né? Certo? Olha aqui assim, é basicamente lembrar essas regrinhas, tá? Lembrando as regrinhas, eu acho que não tem muito mistério, não. E está sempre em mente com a questão da regra da cadeia. Né? Como eu tiver aqui uma função composta, eu tenho que depois derivar. Se eu chamar isso aqui de u, depois eu tenho que derivar isso aqui em relação a x.
certo? Depois que eu fizer a regrinha para a função exponencial, certo? Acho que exercitando vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vai ficar algo mais automático. Primeiro momento pode parecer complicado, mas depois de tanto exercitar, vai ficando mais simples, certo? Com falta a gente ver aqui, então, a derivada de outras funções logarítmicas, ou seja, funções logarítmicas com outra base, né? Que não a base, que não aquele ezinho, certo? Então, se eu tenho f de x igual ao log de x na base a derivada dessa função é dada por essa expressão que está aqui, ó. Vai ser o log de e na base a dividido por x, que é igual a isso aqui. Depois eu vou mostrar essa igualdade, tá? Vou logo provar isso aqui. Que a derivada dessa função é isso aqui, ó. Como a gente viu lá naquela fórmula de mudança de base, eu posso representar o logaritmo em qualquer base em termos de ln. Né? O log de x na base a vai ser o ln de x dividido pelo ln de a. Tá? Vou derivar ambos os lados em relação a x. Bom, eu quero encontrar essa derivada aqui. A derivada do lado direito eu já sei encontrar. Ó. 1 sobre ln de a é uma constante. Então, repetir aqui a constante. Vezes quem? A derivada de ln de x. Quem que é a derivada de ln de x? 1 sobre x. Então, a derivada de log de x na base a é 1 sobre ln de a vezes 1 sobre x, que é o que está aqui, ó. E agora eu vou mostrar que isso aqui é igual ao que está aqui no meio. 1 sobre ln de a, eu posso escrever como sendo ln de e dividido por ln de a. Por quê? Porque o ln de e é 1. E ln de e dividido por ln de a, ó, por essa fórmula aqui de mudança de base, é quem? É o log de e na base a. Então, ó, 1 sobre ln de a é o log de e na base a. Vezes 1 sobre x é o mesmo que dividido por x. Tá? Então, eu posso representar a derivada do log de x na base a assim, ou dessa forma aqui. Já que o log de e na base a é quem? É ln de e dividido pela ln de a. E o ln de e é 1. Tá? Por exemplo, eu quero encontrar a derivada do log de x na base 10. Vamos usar essa notação aqui, ó. Eu vou pegar 1, vou dividir pelo ln da base. Então, vai ser 1 dividido pelo ln de 10, vezes quem? 1 sobre x. É 1 sobre ln de 10 vezes o x. 1 dividido pelo ln da base, vezes o x. Que é vezes 1 sobre x. Isso porque estou calculando o log de x. Se eu tiver o log de qualquer expressão aqui, diferente de x, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso vezes a derivada do que está aqui dentro. Tá? Que é o que vai acontecer nesse exemplo 2. Ó. Eu quero calcular o log dessa expressão na base 10. Então, imagina que tudo que está aqui entre parênteses fosse um u qualquer. Então, se eu for fazer a derivada disso aqui em relação a u, seria simplesmente isso. Ó. Eu ia pegar aqui, eu posso fazer assim, certo? Vamos lá. Eu pegaria a derivada disso, se eu chamasse isso aqui de u, eu pegaria 1 sobre ln de 10 vezes o u, onde o u é isso aqui. Depois eu teria que multiplicar por quem? Pela derivada de u em relação a x. Vê que aqui, ó, eu derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter que utilizar aqui a propriedade, a do quociente, né? Que dá um pouco de trabalho, né? Vou pegar a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado, tá? Facilita aqui se a gente fizer essa transformação que eu fiz, ó. Propriedade dos logaritmos. Antes de fazer qualquer coisa, para não trabalhar com o quociente, eu posso fazer o seguinte, eu sei que o log de A dividido por B é o quê? É o log de A menos o log de B. Então, das propriedades, ó, o log desse quociente é o log de x mais 1 menos o log de x ao quadrado mais 1. E aí eu não preciso mais trabalhar com a derivada de um quociente, só de somas, ó.
que é bem mais simples, certo? Então, a derivada aqui da subtração é a subtração das derivadas. Então, eu vou calcular primeiro a derivada de x mais 1. O log de x mais 1 na base 10. O que é que eu vou fazer? Ó? Vê que agora, ao invés de x, ó, eu tenho x mais 1. Mas eu vou fazer da mesma forma. Eu vou ficar com 1 sobre o ln da base, vezes o que está aqui, ao invés de x, é x mais 1. Sendo que depois eu preciso multiplicar por quem? Pela derivada do que está aqui dentro. Quem é a derivada de x mais 1? É a derivada de x, que é 1, mais 0. Ou seja, aqui vai dar 1. Então, 1 vezes isso vai dar isso aqui. Tá? Menos. Quem que vai ser a derivada do log de x ao quadrado mais 1 na base 10? Vai ser 1 sobre o ln da base, vezes x ao quadrado mais 1, vezes quem? A derivada do que está aqui dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada da constante é 0. A derivada da soma, a soma das derivadas. 2x mais 0 vai me dar 2x, certo? Aí aqui, posso terminar aqui? Posso. Ou então eu posso simplificar. Dá para eu colocar, ó, 1 sobre ln de 10 em evidência. Ó. Ele está nesse termo e está nesse termo aqui. Então, 1 sobre ln de 10 vezes 1 sobre x mais 1 menos 1, ou 2x sobre x ao quadrado mais 1. E a gente terminaria aqui. Então, para a gente finalizar, ó, o assunto dessa primeira parte do curso, a gente termina com esse slide em que eu tenho as derivadas de ordem superior. Até agora a gente tem trabalhado somente com as derivadas de primeira ordem. Tá? Vamos agora apresentar a derivada de segunda ordem e derivadas de ordem superior. Então, para qualquer número inteiro positivo, que eu estou representando por n, a derivada de ordem n de uma função y igual a f de x, ela é obtida a gente derivando essa função n vezes sucessivas, tá? Então, se a função original é y igual a f de x, a derivada de ordem n dessa função a gente representa dessa forma aqui ou dessa forma aqui, certo? Para exemplificar, ó, eu tenho essa função, f de x, eu quero encontrar da primeira até a quinta ordem, as derivadas de primeira a quinta ordem dessa função. Quem é a derivada de primeira ordem? É a gente aplicar sobre essa função f de x as regrinhas que a gente viu, né? Então, quem que é o f' de x? A derivada da soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então, eu posso derivar cada um desses termos individualmente, né? 8x ao quadrado, 4 desce multiplicando, eu vou ficar com 32, e eu vou subtraindo o expoente. Então, 32x ao cubo, mais 5x ao cubo, a mesma regrinha, 3 multiplica 5, que vai dar 15, subtraindo o expoente, 3 menos 1, 2, menos a derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada da constante 0. Então, aqui eu tenho a derivada de primeira ordem. Tá? Então, como eu falei, até agora, a gente tem trabalhado somente com essas derivadas. Tá? Quem que seria a derivada de segunda ordem? A derivada de segunda ordem eu vou obter como? Pegando a derivada de primeira ordem e derivando em relação a x. Então, eu vou pegar essa função aqui, ó, e derivar em relação a x. Tenho aqui a derivada de segunda ordem. Então, as mesmas regrinhas, né? 3 vezes 32 vai dar 96. 3 menos 1, 2. 15x ao quadrado, 30x, menos a derivada de 2x é 2. Essa é a derivada de segunda ordem, tá? Já adiantando, mas a gente vai ver isso na primeira aula depois de assunto, depois da primeira avaliação, tá? A gente viu que a primeira derivada, em termos analíticos, forneceu o que para a gente? A taxa de variação, né? O valor da função. A segunda derivada, então, vai fornecer para a gente o quê? A variação da taxa de variação. Graficamente, ela vai indicar para a gente a curvatura do gráfico. Se o gráfico tem uma curvatura voltada para cima, se o gráfico tem uma curvatura voltada para baixo, tá? Mas, como eu adiantei, isso é assunto da segunda parte do curso, tá? Se eu quiser a derivada de terceira ordem, baixa a derivada de segunda em relação a x. 192x mais 30. Quarta ordem.
Derivar isso aqui em relação a x. E aqui eu tenho, ó, a forma de a nomenclatura, né, de como representar essas derivadas. Até a terceira, ó, a primeira é F', F duas linhas, F três linhas. Daqui a gente já vai botando o número, certo? 4, a derivada de quarta ordem. Quem que é de quinta ordem? A derivada da constante é 0, certo? Então, para eu encontrar a derivada de ordem n, basta eu derivar a função n vezes sucessivas, tá?